Israel volta a atacar Irã, que promete resposta pesada e destrutiva. Exército israelense retomou ofensiva atingindo alvos em todo o país. Israel voltou a atacar o Irã na noite, horário local, deste sábado, 14. Como resposta, a TV estatal do Irã anunciou que novos ataques pesados e destrutivos do país contra o território israelense podem ser esperados nas próximas horas. As Forças de Defesa de Israel, IDF na sigla em inglês, retomaram as ofensivas atingindo alvos em todo o país. Mais cedo neste sábado, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, alertou a população iraniana de que mais ataques estavam a caminho, à medida que as tensões entre os inimigos de longa data continuam a aumentar. Enquanto isso, hospitais em Israel se apressam para transferir seus pacientes para enfermarias subterrâneas em antecipação a novos ataques retaliatórios de Teherã. Os lados em conflito trocaram ataques com mísseis durante a noite, após Israel ter lançado uma ofensiva sem precedentes contra alvos nucleares e militares iranianos na sexta-feira, 13, que matou alguns dos líderes militares mais importantes do país. Uma das principais frentes de defesa de Israel é o chamado Domo de Ferro, um sistema desenvolvido com o apoio do ZEUA e usado para abater foguetes de curto alcance. Em entrevista ao podcast O Assunto deste sábado, 14, Tanguy Bagdadi, professor de política internacional e fundador do podcast Petit Jornal, explica que o Domo de Ferro é bastante eficaz, mas está longe de ser inexpugnável. Tem ataques iranianos que podem atingir, sim, cidades israelenses. Então, claro que o dano é menor do que seria se Israel não tivesse o Domo de Ferro, mas Israel está longe de poder confiar 100% num sistema como esse. Meno Podcasts buscar guerra de risco para os dois. Por que conflito entre Israel e Irã tem perigo compartilhado? Forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã. Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades do país. Israel diz que o objetivo é impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Por G1, São Paulo, 14/06/2025-0005. Atualizado a 9 horas, uma das principais frentes de defesa de Israel é o chamado Domo de Ferro, um sistema desenvolvido com o apoio do ZEUA e usado para abater foguetes de curto alcance. Em entrevista ao podcast O Assunto deste sábado, 14, Tanguy Bagdadi, professor de política internacional e fundador do podcast Petit Jornal, explica que o Domo de Ferro é bastante eficaz, mas está longe de ser inexpugnável. Ouça a íntegra do episódio aqui. Tem ataques iranianos que podem atingir, sim, cidades israelenses. Então, claro que o dano é menor do que seria se Israel não tivesse o Domo de Ferro, mas Israel está longe de poder confiar 100% num sistema como esse. Vídeo mostra ataques de mísseis do Irã atacando Tel Aviv, capital de Israel. Vídeo mostra ataques de mísseis do Irã atacando Tel Aviv, capital de Israel. O Domo de Ferro interceptou milhares de foguetes desde que foi ativado no início da década passada. Israel afirma que o equipamento tem uma taxa de sucesso superior a 90%. Quando um ataque é identificado, a tecnologia calcula a trajetória do foguete inimigo e verifica se uma área urbana será bombardeada. O sistema então lança um míssil interceptor que explode o artefato inimigo ainda no ar. Tanguy também ressalta que o Irã é um país que tem investimento militar grande e com histórico de tradição militar. É, sim, uma guerra de risco para os dois. As diferenças entre os arsenais. O professor de Relações Internacionais da UF e pesquisador de Harvard Vitellio Brustolin disse ao G1 que os arsenais aéreos de Israel e Irã têm algumas diferenças. Enquanto Israel possui mais tecnologia, Irã tem uma quantidade maior de equipamentos. Segundo Brustolin, os caças de Israel são melhores e mais novos que os do Irã. O país governado por Benjamin Netanyahu tem aeronaves de última geração importadas dos Estados Unidos, seu maior aliado. Em contrapartida, o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, atrás apenas da Rússia, que invadiu a Ucrânia em 2022 e está em guerra desde então. Enquanto Israel tem caças de última geração, como o F-35, a frota do Irã é composta por jatos mais antigos ou obsoletos, de modelos F mais antigos, e caças da União Soviética, nos modelos Su-22 e Su-24. A Força Aérea Israelense tem 39 caças F-35 e foi o primeiro país do mundo a operar esse modelo, fabricado pelo ZEUA. Israel controla os céus do Oriente Médio desde a Guerra dos 6 Dias. Conflito entre Israel e países árabes em 1967. O país não tem profundidade territorial, então precisa ter uma estratégia em caso de ataque iminente, e a aviação é muito importante para isso, afirmou Brustolin. Entenda o conflito. Na noite de quinta-feira, 12, as forças de defesa de Israel atingiram dezenas de alvos no Irã.
Explosões foram registradas em Teherã e em outras cidades do país. Os militares afirmaram que o objetivo da operação era impedir o avanço do programa nuclear iraniano. O regime iraniano ameaçou Israel e Estados Unidos ao afirmar que os países iriam pagar caro. O líder supremo iraniano, o Ayatollah Ali Khamenei, disse que Israel receberia um destino amargo. O ataque matou o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas do país, Mohammad Bagheri. Além deles, 2 cientistas nucleares, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydun Abbasi, também foram mortos.